alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor David Vieira, aula de Geografia. Vamos falar hoje sobre os movimentos da Terra e como esses movimentos repercutem na vida no nosso planeta. Mas, em primeiro lugar, para falarmos dos movimentos da Terra, é necessário entendermos o que é a lei da gravidade, porque essa lei é muito importante para explicar como que esses movimentos operam. Acredita-se, eu observo muito isso, os alunos acreditam que a gravidade ela tem a ver com a massa de um planeta, de um corpo, que acaba atraindo um corpo menor em direção a ela. Não é bem assim que acontece. No início do século XX, Albert Einstein ele criou a teoria da relatividade, que explicou como que a gravidade funciona, desbancando, em certo ponto, a teoria newtoniana. Ocorre que a massa dos corpos ela acaba produzindo uma curvatura no espaço. Isso aí, o espaço ele não é o nada, ele é alguma coisa. E a gente pode representar isso aqui no nosso vídeo. Olha só, observe comigo. Nós temos aqui esta tela de tecido que você pode exercitar a sua imaginação para poder, olha só a tela, para poder representar o espaço. Esse aqui seria o espaço sideral, o tecido. Como eu falei com vocês, o espaço não é nada. O espaço ele é alguma coisa. E os corpos, como por exemplo, podemos dizer que isso aqui seria o nosso Sol, estaria aqui, ó. Um corpo ele exerce peso no espaço. Olha aqui, você está vendo, ó? Eu tiro o espaço, o tecido, ele se curva, ele afunda, ele dobra. Muito bem. A massa maior vai dobrar o espaço, vai curvar esse tecido que representa o espaço. Eu tenho aqui uma bola de gude que representa um corpo com menos massa do que esse aqui. Poderia ser a Terra? Poderia. Então, por que a Terra ela acaba sendo atraída, né, e fica presa à órbita do Sol? Porque ela está justamente presa na curvatura do espaço que o peso da massa do Sol cria no espaço. Nós podemos fazer o teste aqui, ó. Neste teste aqui, a bolinha ela vai em direção, olha só, ela vai em direção à massa maior, ao Sol. Então, quando você cai, por exemplo, você não está caindo porque a Terra está te atraindo. Você cai porque você está como se estivesse escorregando na curvatura que a Terra faz no espaço. Muito interessante, não? Pois bem, pessoal, agora que nós entendemos um pouquinho da lei da gravidade, vamos falar sobre os movimentos da Terra. A Terra, ela não está estática no espaço, como nenhum astro está. Ela está em movimento e possui aproximadamente, os movimentos que nós conhecemos são 14. Olha só, isso você não sabia, né? E ela interage com os outros astros. Mas o interessante é que o que influencia a vida na Terra é que ela tem uma inclinação no seu eixo de aproximadamente pouco mais de 23 graus. Olha aqui nosso globo. Você já reparou que o globo, quando nós observamos aqui, a Terra ela tem uma inclinação, ela não está assim, ó, retinha. Ela tem uma inclinação de 23 graus em seu próprio eixo. Isso ocorre por quê? Por causa da distribuição da massa, né, que existe na Terra, que faz com que ela acabe ficando inclinadinha no espaço. E isso faz toda a diferença. O primeiro movimento que nós podemos citar aqui é o movimento de rotação. Aquele movimento que é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Ele influencia muito a vida na Terra, né? Afinal de contas, durante a noite você geralmente dorme, durante o dia você faz as atividades, trabalha, estuda e tudo mais. Mas o movimento de rotação, ele não influencia somente isso. Ele influencia também um pouco na forma da Terra. A Terra tem essa forma arredondada, nós falamos assim, mas a verdadeira forma da Terra é um geóide. É uma forma que, se fôssemos, não existe, né, na geometria, se fôssemos comparar com alguma forma, seria um elipsoide, né, uma elipse, um círculo ovalado, né? Pois bem, o movimento de rotação, ele acaba criando esse tipo de deformação na Terra. Ele faz com que ocorra um achatamento dos polos, né? E
um alargamento das extremidades da Terra. E isso vai influenciar nas marés, por exemplo. Tanto é que as águas dos oceanos já tendem a ir ao oeste. A Terra, no seu movimento de rotação, ela gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, criando a sensação que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Aproximadamente 1.600 km por hora é o movimento de rotação da Terra. Podemos observar no nosso slide, olha aí é a curvatura do espaço, como nós vimos aqui no nosso exemplo. Passando para o próximo, a inclinação do eixo da Terra e movimento de rotação. Podemos observar aí, enquanto uma parte está iluminada pela luz solar, a outra parte não recebe iluminação. Enquanto é dia numa parte, no outro dia é noite. Mas aquele movimento que acaba tendo mais influência na vida aqui na Terra e todas as manifestações da natureza é o movimento de translação. É aquele movimento em que a Terra realiza sua órbita ao redor do Sol e ele dura aproximadamente um ano, 365 dias, algumas horas, e isso ocorre de maneira que, como nós podemos observar aí, movimento de translação. Olha só, existe a inclinação do eixo da Terra. Nessa parte agora nós vamos ver que isso faz toda a diferença. Parou aí. Nesse período aí, nós podemos observar que o hemisfério sul ele está recebendo maior radiação solar, maior quantidade de radiação solar. Porque, como nós podemos observar aqui, aqui comigo, no globo, olha só, neste momento, o hemisfério sul ele está com a face bem direcionada em direção à radiação solar. Quando os raios solares chegam de maneira perpendicular ao hemisfério sul, nós chamamos de solstício. Solstício de verão no hemisfério sul. É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Por isso que o movimento de rotação ele é responsável pela sucessão das estações do ano. Avançou, nesse momento parou aí, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Aí, então nós podemos observar aí, que os raios solares eles estão chegando de maneira perpendicular à linha do Equador. Olha aqui para mim. Neste momento, a Terra está mais ou menos nessa posição em relação ao Sol, e os raios solares eles chegam com maior intensidade bem na linha do Equador. Olha só. Isso se chama equinócio. O equinócio é o momento em que o hemisfério norte ele pode ser primavera ou outono e o hemisfério sul ele pode ser também primavera ou outono. Vai depender da época do ano. É importante dizer que sempre quando for uma estação em um dos hemisférios, vai ser a estação oposta no outro hemisfério. Vamos avançar. Então a Terra continua o seu movimento de translação. Aí paramos aí. Paramos aí no verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Lá no meio do ano, né? Entre os meses, o mês 6 e o mês 9. Então, pessoal, olha aqui para mim. Neste momento, a Terra está aqui, nesta posição. O Sol aqui, o hemisfério norte é aquele que recebe a maior quantidade de radiação solar. Podemos observar que aqui no Polo Norte, o Sol acaba chegando praticamente por 6 meses seguidos. Esse fenômeno é conhecido como Sol da meia-noite. É um momento em que o Sol nunca se põe. Ele vai estar sempre no horizonte, por mais que a Terra continue o seu movimento de rotação. Completando o movimento de translação. E é isso. Agora eu estou aqui, Muito bem, nós vimos como é que funciona, como é que o movimento de translação ele ocorre. Agora temos que ver como que a Terra recebe esse tipo de radiação solar e quais manifestações que ocorrem. Por exemplo, nós podemos ver pela diferença de calor
de temperatura. Neste período aqui, neste momento, o mapa do IBGE está mostrando, no planisfério, a diferença de temperatura na superfície terrestre. Podemos observar que esta cor aqui, amarelada, é onde está mais quente, olha só, acima de 38 graus. Conforme a cor vai escurecendo, vai ficando mais frio. Então, bem aqui na linha do Equador é a região mais quente. Isso quer dizer que os raios solares estão chegando com maior intensidade na linha do Equador e é o momento do equinócio. É o equinócio. Pode ser primavera aqui no... Na verdade, é primavera aqui no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Porque nós podemos observar que neste período aqui, a parte fria ela já está descendo em direção ao sul e a parte aqui no sul, a parte fria, ela já está encolhendo, indicando que o verão está se aproximando no hemisfério sul. Neste outro período aqui, nós podemos observar que a maior intensidade de radiação solar ela está ocorrendo já na parte norte aqui da linha do Equador, no Trópico de Câncer, olha só. Isso quer dizer que nós estamos no solstício de verão no hemisfério norte. Os raios solares estão chegando com maior intensidade no hemisfério norte. E o sol da meia-noite ele está ocorrendo aqui no Polo Norte. Ó. Podemos observar que a onda de frio ela se encolheu. E isso vai influenciar também os climas e as correntes marítimas, como nós vamos observar aqui agora. Já mudamos o mapa e agora vamos observar esse mapa aqui do clima e das correntes marítimas, também retirado do nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Podemos observar, pessoal, que aqui na região do Equador predominam os climas mais quentes, porque é onde recebe a maior intensidade de radiação solar. Então aqui as cores representando os climas, não só os climas, mas também as correntes marítimas. A cor vermelha são as correntes marítimas quentes, ou seja, nesta região do planeta a água também é mais quente. Nós temos o clima equatorial, olha só, essa cor vermelha, tropical e o subtropical, o desértico. São os climas mais quentes. O subtropical já é um clima de transição para o clima temperado e para o frio. Já nas extremidades do globo predominam os climas mais frios. Nós temos aqui, ó, clima frio de montanha, olha só, essa região do extremo norte aqui predomina o clima frio de montanha e o clima frio, além do clima polar. Clima polar que está presente nos dois polos. Outro movimento que merece destaque é o movimento das marés, como nós podemos observar aí na sua tela. Olha só, o movimento das marés ocorre devido à interação gravitacional entre a Terra e a Lua. A Lua, apesar de ser um corpo menor com menos massa, exerce uma atração gravitacional na Terra. E isso faz com que ocorra um achatamento dos polos da Terra e a água ela acabe indo em direção à face que está virada, direcionada à Lua. Isso você percebe quando você vai à praia e você observa a maré subindo. Como isso afeta a vida das pessoas? Nós temos o caso, por exemplo, da pororoca, que é quando a maré sobe e a água do mar acaba invadindo o rio Amazonas, apesar de ocorrer no rio Amazonas, ocorre também em outras partes do mundo, criando uma onda fenomenal, que acaba atraindo turistas para observar esse fenômeno, interfere na natureza porque acaba desgastando, erodindo as margens dos rios, e a maré também acaba influenciando a vida da população ribeirinha, dos pescadores. Por exemplo, existem regiões na Amazônia que os alunos só podem ir para a escola em determinado tipo de maré, porque quando ocorre uma maré diferente, ou está muito alta, está muito baixa, esse transporte ele acaba sendo inviabilizado. Então, a escola ela funciona baseada pelas marés. Olha só que interessante. Então, pessoal, vamos ver os 14 movimentos que a Terra possui
Nem todos acabam tendo uma influência tão poderosa como alguns possuem, os principais eu falei para vocês. Então, em resumo, são 14 movimentos. Rotação, translação e assim vai, né, por diante. Tem lá a nutação, o quarto, tem deslocamento do perifélio. Você pode observar aí todos os movimentos, eu não vou ler todos para vocês aqui. Nem todos acabam influenciando diretamente a vida na Terra, mas para que nós possamos ter uma noção que a Terra realmente não é um corpo estático, ela está se movimentando, ela se movimenta junto com o Sol, se movimenta junto com a galáxia, o universo está em plena expansão e a Terra está indo junto com todos esses astros, né, nessa viagem interplanetária aí para o universo adentro. Vamos então ao nosso desafio na tela para vocês. Qual dos movimentos citados abaixo é aquele responsável por exercer maior influência para a vida na Terra? A. Nutação. B. Rotação. C. Translação. O relógio na tela. E a resposta correta é o movimento de translação. Como nós observamos, é o movimento em que a Terra realiza a sua órbita ao redor do Sol e realmente é um movimento que acaba trazendo mais influências para o nosso planeta, para a vida na Terra e tudo mais. Chegamos ao final da nossa aula, eu vou ficando por aqui, fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV, eu te vejo na próxima.